Olá, seres, sejam todos muito bem-vindos a mais um Academicast. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Eu e o Leandrão. Como sempre, né? Como sempre, como sempre, mais uma convidada extremamente especial. Mas antes disso, Leandrão, diga as suas considerações iniciais e eu tenho um recado especial para todos vocês que estão assistindo a gente hoje. Bom, olá e bem-vindos de novo ao nosso canal, mas, cara, agora você me deixou curioso. Então, antes de continuar aqui, é lógico, mais a convidada super especial, manda bala nas novidades. Basicamente é o seguinte, pessoal. Nessa semana que passou, estive eu conversando com o Vini, o tatuador que veio aqui no segundo episódio. E o Vini virou pra mim e falou o seguinte: Alan, cara, faz um favor pra mim. Dá de presente. Eu esqueci de falar no dia do meu podcast. Eu esqueci de falar. Então, dá de presente. Pra primeira pessoa que entrar em contato comigo aqui, eu quero dar um voucher de R$ 200 pra essa pessoa, pra ela fazer uma tatuagem comigo. Ou seja, o vídeo tá saindo no YouTube. Você tá ouvindo a gente. Se você tiver a fim de fazer uma tatuagem, lê o QR Code, vai ter lá o segundo episódio, você vai acessar o Vini, fala pra ele que você veio através do nosso episódio e simplesmente ele vai te dar um voucher de R$ 200 pra você fazer uma tatuagem. Mas só é válido se estiver inscrito no canal. Só é válido se tiver inscrito no canal e seguir o Vini e seguir nós também, né? Por Todos. favor. Então, fica o convite. Dito isso, definitivamente um presente pra vocês. A gente não tá ganhando nada com isso, pelo contrário. A gente quer presentear você que tá assistindo aqui a gente. Gostaria de passar a voz pra ela, Brenda, esta mulher incrível e bonita e maravilhosa e abençoada. E radiante. Exatamente. Por favor, querida, apresente-se para os nossos convidados. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui. Eu acredito em muita coisa do que vocês pregam, então quando a gente se conecta, faz total sentido, né? É outra visão. Que Brenda, bom. fala para nós, quem é a Brenda? Quem é a Brenda? Então, por muito tempo eu me apresentava já, eu sou fotógrafa. Não, gente, a gente tem que saber quem nós somos de verdade, né? Temos essa mania de falar o que nós fazemos antes de falar quem somos. É. Então, assim, a Brenda é uma mulher de 30 anos que já passou de tudo que você imaginar nessa vida, que passou por muita superação e hoje utiliza toda a sua história para evoluir cada dia mais e ajudar outras pessoas também na sua evolução, né? E também sou mãe de um adolescente, sou retratista, sou mentora, sou também do interior do Tocantins. Uau. Vim para São Paulo há 1 ano e meio sem conhecer ninguém, para colocar em xeque que tudo que eu falo, de fato, dá para você colocar em prática e ter o resultado que você deseja.
Muito bom, hã. E E me fala um pouquinho também, do seu cana do desculpa, do sua profissão, o que que você faz, traz um pouquinho do que você serve, vamos dizer assim. Exatamente, é sobre servir. Eu descobri que é um propósito, com 14 anos eu comecei a fotografar. Logo que saiu as primeiras câmeras digitais, era uma câmerazinha rosa pink, e eu lembro que eu tinha amigas que falavam: "Nossa, como fulana é linda, né, uma atriz, capa de revista", e eu falava: "Mas tu também é bonita". "Ah, Brenda, nem se compara, você quer". "Não, mas ela tá produzida, ela tá com fotografia de alta qualidade, você quer comparar com suas fotos de celular? Não dá". Na época a foto de celular era terrível, né. E aí eu levava minhas amigas pra minha casa, fazia maquiagem, cabelo, arrumava elas, porque minha mãe é cabeleireira, então eu já cresci nesse mundo, né, e tirava fotos. Na época era uma cidade de 9.000 habitantes no Tocantins. Então, assim, questão de poucos dias, todo mundo já sabia: "Nossa, fulana fez foto com a Brenda, ficou linda, eu quero também". Eu não cobrava, eu fazia realmente porque eu amava aquilo. E aí começou a surgir pessoas que eu não conhecia, eu falei: "Eu vou sou capricorniana, vou ganhar um dinheirinho com Ah, isso, né". E aí eu comecei a cobrar, eu lembro que eu cobrava R$ 2 por foto. Tinha gente que ia lá fazer cabelo, maquiagem, ficava com uma foto, pagava R$ 2. Mas assim, isso sempre foi muito de ter essa eu sempre tive esse olhar, de olhar para a pessoa e ver além do que ela se enxergava ali. E quando chegou um determinado momento da minha vida, aos 16 anos, eu engravidei. E aí eu falei: "Agora não dá para eu brincar mais, eu preciso ter uma fonte de renda de verdade". E foi onde eu comprei minha primeira câmera, na época ainda era semi-profissional e comecei sou fotógrafa, fazia foto de tudo, de casamento, aniversário, ensaio fotográfico, batizado, enfim. E, assim, então, a fotografia ela aconteceu pra mim, nunca foi uma coisa que: "Ah, eu vou ser fotógrafa", foi acontecendo e eu fui lapidando aquilo, fiz uma faculdade inteira de direito pra no final das contas eu abrir um estúdio em vez de fazer OAB. E com isso, né, eu tive vários desafios na minha vida ali, mas chegou um determinado ponto quando eu tinha 26 anos, há 4 anos atrás, eu cheguei num ápice. Eu desenvolvi depressão com 13 anos, e isso foi rolando até os 26. Foi o fim de um relacionamento que me detonou, eu tinha uma dependência emocional muito grande, e também era o fim da sociedade da empresa. Eu nunca soube empreender, eu era fotógrafa por amor. E a gente sabe que amor não enche barriga, né. é. Então, assim, eu me vi no fundo do poço, estava ali sofrendo com obesidade, tinha 30 quilos a mais do que eu tenho hoje. E chegou um momento eu já vinha estudando muito sobre espiritualidade, sempre gostei desses assuntos, autoconhecimento, e eu resolvi colocar em prática. Eu falei: "Gente, chega de viver desse jeito". Eu lembro que intuitivamente eu li Mais Esperto que o Diabo. E aquele livro me fez enxergar que eu era um fantoche ambulante a vida inteira. Eu não tinha opinião própria. Ou eu fazia o que alguém queria ou o que outra pessoa queria, mas eu não fazia o que eu queria. E aí eu comecei a falar: "Cara, quer saber? Eu vou fazer uma lista de tudo que eu quero fazer, tudo que eu desejar, eu vou fazer dessa lista". E comecei, nisso eu fui me cuidando, entrei no mundo da física quântica, e aí eu fui entendendo o que que era autoimagem, fui vendo que a gente consegue alterar toda a nossa realidade a partir da mente, e fui melhorando cada dia mais. Tive uma virada, lá no Tocantins ainda, e depois dessa virada eu falei: "Quero mais". Vim em São Paulo fazer um curso de marketing, nunca tinha vindo em São Paulo. Cheguei aqui, olhei e falei: "Cara, vou vir pra cá". Liguei pra minha mãe e falei: "Olha, vou mudar pra São Paulo". Ela: "Ah, Brenda, nem me surpreendo mais, porque vindo de você", eu sempre fui muito de dar na telha e fazer. E aí eu voltei na minha cidade, com um mês eu vim de mudança, sem conhecer ninguém. Mas para validar meu método que eu já tinha, né, como mentora, é que a partir da sua autoimagem você pode criar qualquer realidade, você pode se posicionar da forma que quiser na vida, e hoje eu uso isso também para fotografia e para mentoria de posicionamento. As pessoas me buscam para se posicionar nas redes sociais e na vida profissional, mas ela aprende a se posicionar na própria vida e aí, só sucesso. Que legal. E como que você vê esse se ver, né, na sua autoimagem e como você traduz isso nas imagens que você faz? Então, a questão da autoimagem é de fato a forma que você se enxerga, ok. Só que o que acontece? Ao longo da vida a gente vai criando várias máscaras para ser aceito, para ser amado, né. E aí você vai se perdendo da tua essência. E quando as pessoas chegam até o estúdio, a primeira ação, vamos colocar assim, é sobre deixar a pessoa à vontade. Por quê? Por que a gente cria máscaras? Porque a gente precisa se sentir aceito.
E às vezes vem aquela sensação de que se eu for eu mesma, vou ser julgada. Então deixa eu ser o que estão esperando de mim, que aí não vai ter julgamento. E aí, lá no estúdio, a ideia é que você se sinta confortável. Eu preparo o ambiente, é que eu vou abrir um pouquinho mais do que eu já abri nos outros podcasts. Eu preparo energeticamente o ambiente, eu me preparo energeticamente também, para que aquela pessoa que entre no estúdio naquele dia, ela se sinta em um ambiente realmente seguro. Então eu faço um trabalho do meu inconsciente conversar com o inconsciente dela. E aí quando ela se sente confortável, aí ela consegue ser ela mesma. E aí quando a pessoa consegue ser ela mesma, ela mostra o melhor que ela tem, porque eu não vou ser julgada, então eu posso ser o que eu quiser. E aí, isso foi o que aconteceu comigo. Quando eu falei: "Eu posso ser o que eu quiser, porque eu não preciso agradar ninguém em relacionamento, nem família, eu vou ser o que eu quiser". E isso foi o que mudou tudo na minha vida. Então, assim, com muito tempo depois eu fui analisar, né, fui identificando isso, e eu fui vendo que no estúdio acontecia isso também. Então, assim, paralelamente, já acontecia algo que eu fazia intuitivamente. E então, quando a pessoa se sente confortável, ela vai ter a audácia de ser ela, vai conseguir ser autêntica, e aí ela se vê de uma forma que na maioria das vezes ela não se vê. Então, é tudo muito fluido, tudo muito natural, e o que eu mais ouço das pessoas quando elas pegam a câmera e olha: "Caraca, eu amei, isso daqui sou eu". Porque tem muita gente que tem anos que não sabe o que que é se enxergar de verdade, se é que já se enxergou. É interessante, porque tu entrou no mérito de algo que, assim, nós estamos falando do físico, mas você prepara o espiritual, de certa Exato. forma. Porque grande parte do reflexo da nossa realidade está no inconsciente ou no espiritual. E quando eu escuto alguém dizer esse tipo de situação e se posicionar dessa forma, eu percebo de que eu não estou sozinho, sabia? É verdade. Porque isso diz respeito a olhar o ser humano como ele de fato é. Exato. Então, tirar uma fotografia e, de certa forma, registrar o tempo, porque é isso que você está fazendo, você está registrando o tempo. É também registrar o estado em que a pessoa se encontrava e para onde ela pode ir. E Uhum. é muito bonito isso. E é aí que vem uma pergunta para ti. Tirar a foto, por exemplo, de uma pessoa para um propósito específico, que é, por exemplo, ela de certa forma comercializar a imagem dela. Qual que é a diferença entre você tirar uma foto para uma pessoa que tem como propósito registrar o momento da vida dela? E registrar ali, naquele pequeno espaço-tempo do seu estúdio, um momento de felicidade, por exemplo, um nascimento, por exemplo, uma uma gravidez, porque eu sei que as pessoas procuram muito esse tipo de fotografia. Qual que é a diferença entre a pessoa que registra para fins profissionais e registra para fins do coração, de certa forma? Você consegue perceber isso e trazer um pouco desse universo para nós? Então, hoje eu trabalho a minha comunicação é muito voltada para esse posicionamento de imagem, né, que é o que a maioria vem buscando. Eu, na verdade, eu comecei a falar dessa forma depois que eu vim para São Paulo, porque eu vi que aqui, as pessoas respiram negócios, né. Antes de vir, eu fazia muito mais aberto. Ainda faço, gestante é bem mais raro, mas faço gestante, faço, por exemplo, aniversário, tem muita gente que me busca: "Ah, eu vou fazer 30 anos, eu quero um ensaio para eternizar esse momento e tudo mais". Uhum. Mas assim, no final a minha entrega é a mesma. Por quê? Você vem para um determinado objetivo. E aí, a partir desse objetivo, eu vou te entregar isso que você quer. Só que eu vou te puxar um pouquinho mais além. Então assim, a questão vamos usar o seu exemplo, né. "Ah, tô gestante, quero eternizar esse momento". Ok. Uma coisa que eu sempre faço com as mulheres que chegam até mim gestantes é que vamos fazer da gestação, da barriga, você, o pai, mas principalmente quando é mãe de primeira viagem, lembra que tu também é mulher, porque o bebê vai nascer, todo mundo vai olhar para o bebê e você vai se sentir, tipo: "Meu Deus, será se alguém vai me olhar de novo? Será se meu esposo vai me olhar de novo?". Porque é um sentimento que mães, principalmente de primeira viagem, sentem.
E a gente vai se perdendo. Eu demorei muito para voltar a me ver como mulher depois da maternidade. Então, eu sempre faço, no final que seja, esse olhar para a pessoa como indivíduo, independente de quem ela é, o que que ela é de quem, ou o momento da vida dela. É esse olhar para si que para mim é o mais importante do meu trabalho. Então, no posicionamento, até com essa galerinha dos arquétipos, eu adoro falar disso, porque muita gente chega em mim e fala assim: "Mas você usa arquétipo no posicionamento? Porque se não usar, para mim não serve, porque eu quero uma coisa mais profunda". Falei: "Tá, você quer arquétipo ou você quer algo mais profundo?" Porque o arquétipo, para o pessoal que ainda não conhece esse universo, acha que é só 12 arquétipos de marca. E aí, quando ele pega "Eu quero ser o governante ou o mago", ele acha que ele só tem que ser um místico de blazer. E não é assim, porque ele acaba querendo ser profundo, mas ele se enfia em outra caixinha. Então, assim, eu trago um pouquinho, tem gente que tá com a mente mais fechada, então tudo bem. Mas quem tá mais aberto, eu trago um pouco desse arquétipo que ele tanto quer, e aí eu aprofundo, que é a mesma coisa. Você quer comunicar o quê? Isso, isso. Tá, então vamos pegar partes da sua essência que faz sentido essa comunicação. Porque se você não for, não faz sentido. Você vai entrar no personagem, isso não vai sustentar. Então, hoje eu já falo não, porque o meu trabalho não consiste em mentira. Eu não quero fazer parte de uma mentira. Foi muito desafiador sair desse mundo da Matrix, então assim. Eu não vou, colaborar com isso. Justamente por isso, Brenda, aqui de certa forma eu estou explorando um pouco essa questão do trabalho versus o amor, o coração. Porque eu entendo não, né? Eu tenho percebido, que eu não entendo ainda, estou percebendo muita coisa ainda, que de certa forma, grande parte das pessoas fazem questão de se colocar numa caixa, né? Então, dizer um arquétipo ou se colocar dentro de um arquétipo é dizer de que faz parte de uma caixa. E isso é, de certa forma, um pouco contrário às pessoas que entenderam o sentido de espiritualidade, que você tem como pressuposto de que você está, não você é. Exato. Então, arquétipo ou caixas, ou, por exemplo, olhar para o, vamos dizer, só o Instagram profissional e não para o Instagram comercial, é algo que, de certa forma, coloca a pessoa diante da realidade e fala intrinsecamente de que ela precisa talvez olhar para aspectos que ela não está olhando. Uhum. Então, quanto mais você quer olhar uma fotografia bonita que fala que você é um verdadeiro vendedor, ou um verdadeiro mago, ou não sei o quê, menos você entendeu o sentido da vida, talvez. E você como sendo a pessoa que está atrás da câmera ali, eu queria entender esse olhar, porque eu percebo a beleza que há por trás da pessoa, por trás da câmera, retratando isso. E explorar esse aspecto que tu entrou de forma brilhante, trazendo a questão dos arquétipos. E aí eu vou puxar ainda um pouquinho mais, que é a demonstração de sensações, de emoções, que, por exemplo, a arrogância ou a vaidade está aí também presente, É, e com certeza você consegue notar no seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Então, hoje eu já posso falar que eu desenvolvi uma sensibilidade de pegar muito a energia da pessoa pelo olhar, pela expressão corporal, até pela pausa que ela faz ali numa frase. Então, assim, depois de muito tempo observando, 16 anos de fotografia, né, e muitas coisas já aconteceram. Muita gente foi fotografar para desabafar, ela não que nem era a foto mais, assim, que ela queria de fato. Como eu me exponho até certo ponto ali na internet, acaba que muita gente se sente minha amiga. E eu sou muito verdadeira, porque o que que adianta eu pregar sobre verdade e eu ser um personagem, né. É o que tem rolado, mas eu não faço parte dessa turma. Então, assim, acaba que eu mostro sim que eu consegui superar várias coisas, que eu consegui conquistar algumas coisas, mas que eu sou de verdade. Eu passo perrengue com a minha filha, eu tem dia que eu não quero treinar. Então, assim, tudo isso faz parte da Brenda. E aí essa Brenda é uma parte, essa profissional também é parte da Brenda. E aí quando eu tô nessa skin da fotógrafa, né, porque nós temos várias skins ali ao longo do dia, né, nem da vida do dia, eu consigo perceber que muita gente chega por essa questão.
Ah, eu quero mostrar que eu já faturo tanto, haja como se já fosse, as pessoas às vezes pega interpreta errado. Mas tá tudo bem. Então, assim, ainda que as pessoas cheguem querendo mostrar tal coisa, eu sempre tento, direcionar, porque eu faço esse trabalho de direção da fotografia durante o ensaio, de uma forma que ela não vai precisar fazer aquela pose para mostrar que eu ganho milhões, e às vezes eu não ganho nem milhares. Mas ok. Então, assim, nesse direcionamento, eu vou puxando essas camadinhas que ela tá tentando. E às vezes ela nem percebe, e ela vai se sentindo confortável, e ela acaba descobrindo que ela não precisava fingir ser aquilo que ela chegou no estúdio querendo fingir, que dá para ela ser fiel à essência dela, e ainda assim ver pontos positivos, porque todo é mundo dual, ninguém é 100% positivo ou negativo. Então meu trabalho é te mostrar o seu lado positivo para você se olhar a partir disso, porque o que que é a autoimagem? É a forma que você se enxerga. Se você for para frente de um espelho e fizer uma careta, você vai se ver de uma forma mais negativa. Se você for para frente do espelho e der um sorriso, é a mesma pessoa na frente do mesmo espelho, só que se vendo em uma perspectiva diferente. Então eu vou te mostrar a sua perspectiva mais positiva de acordo com o meu olhar. Nossa, que legal. Tem a gente falando, misturando tudo isso para chegar na imagem, né? Eh, Tem um negócio que a gente chama de quintessência, né? Que é praticamente você perceber a sensibilidade da pessoa além daqueles sentidos comuns, né? Uhum. E o que você está falando traz muito isso, É. né? É você olhar o todo e tentar resgatar o que tem de melhor, né? Dessa quintessência da pessoa. Eh, mas isso, normalmente, um dos sentidos é mais aguçado. No caso da fotografia, lógico, a imagem, né, a visão. Me fala uma coisa, assim, com 16 anos aí que você falou que já trabalha, né, Aham. com certeza você teve uma evolução aí nesse ponto, que tem coisas que eu tenho certeza que você já olha e fala assim: "Bom, essa pessoa tem que trabalhar dessa forma, antes de mais nada", né. Sim. E depois você junta nessa quinta essência aí para trazer o que tem de melhor, né. Uhum. Então, como que você olha hoje, a hora que você aborda a primeira vez, você nunca viu a pessoa, e como que você tenta não, como que você resgata isso e como que você traz isso para uma imagem, uma foto? Eu tive muita resistência em aceitar e principalmente em assumir isso, mas é muito intuitivo. Pra vocês terem uma noção, eu não tenho um curso de fotografia. Nunca fiz um curso de fotografia. Então, assim, eu tinha essa percepção da pessoa, depois de um tempo eu fui observando que a luz, de fato a luz, a iluminação, ela me auxilia muito, muito mesmo, né. Mas essa questão de olhar pra pessoa e já perceber, por exemplo, eu sei que pessoas que passarem pelo ensaio fotográfico apenas pelo ensaio, vai anestesiar esse encontro que ela precisa ter com ela vai olhar e falar: "Caraca, amei", vai durar ali um mês, depois ela pode voltar um pouco. E aí essas pessoas, por exemplo, eu ofereço o acompanhamento da mentoria, porque daí eu posso te ajudar a se iluminar por fora através da fotografia ou se iluminar por dentro através da mentoria. Porque daí já é um campo bem mais profundo, porque aí de fato você vai ter a gente vai trabalhar a sua mentalidade para que você se enxergue sozinho, não precise mais do meu olhar para isso. Fala um pouquinho mais dessa mentalidade, agora deixou curioso aí. Como seria uma mentalidade para uma fotografia? É, assim, não necessariamente pra fotografia, mas assim, é igual você falou, né, às vezes eu olho pra pessoa e vejo o que que precisa ser trabalhado. Muitas pessoas, de fato, se não a maioria, é essa questão de mentalidade. Por exemplo, eu fui meu maior case, eu fui minha persona a vida inteira. De 30 anos, 27 eu estava do lado B, né, agora que ou do lado A, eu vim para o lado B agora. Então, assim, tem só 3 anos que eu descobri esse universo, de fato, colocando em prática. E eu fazia fotos, sempre gostei de fazer fotos com outros fotógrafos, e aí falava: "Cara, que linda, amei, maravilhosa". Passava uma semana, eu estava lá olhando pro espelho, chorando, falando: "Eu não suporto mais ser eu, detesto". Eu me detestava, de verdade. Eu olhava pra mim e tinha horror a mim mesma. E aí, então, assim, tem pessoas que vai atrás da foto, a desculpa consciente dela é posicionamento, mas ela já tá com aquela busca de se enxergar.
E aí eu posso ajudar ela, sim, com a fotografia, mas vão ter pessoas que elas precisam ir para um lado mais profundo. Então, eu vendo a mentoria de posicionamento, porque eles acham que é isso que vai resolver a vida deles. E tá tudo bem, eu entrego também. Só que aí é o que eu falei. Ela vem pelo posicionamento profissional, que é para poder mostrar que é uma pessoa, né, que vem disso, que o trabalho dela é o melhor. Mas a maioria, não todas, mas a maioria aprende a se posicionar internamente. Começa a ser líder de si mesma. E aí, o posicionamento profissional é muito consequência, é muito automático. Aí eu trago algumas estratégias e fecha com chave de ouro. Uau. Basicamente, o que ela tá dizendo pra nós é o seguinte: não adianta você querer dar um passo maior do que a perna. Você tirar uma foto bonita e pôr no Instagram, todo mundo vai falar, tá bonito, mas não faz sentido. Porque você consegue, além de retratar a imagem da pessoa, você retrata talvez a energia por trás. Aí, se volta a charada. E aí, quando você retrata a energia de uma pessoa, de certa forma, quando você olha aquela imagem, faz sentido ou não faz sentido para você. E você vai comprar, ou vai vender, ou vai comercializar baseado naquilo que você está sentindo. O que me conecta mais uma vez com o poder da mente e o poder do pensamento. Quando você tem, de certa forma, por propósito, por intuição, fazer o mal ou agir de forma errada na vida, não adianta uma imagem bonita, porque por trás daquela intenção vai ter sempre um lado negativo, um lado ruim. Sim. E aí vem o racional por trás do fotógrafo, que é você, antes de iniciar as fotografias, trata o inconsciente. Logo, a sua intenção em retratar uma pessoa está em auxiliar essa pessoa a olhar para ela. Talvez não de forma consciente você saiba o que você está fazendo, de tratar a pessoa, mas o seu inconsciente, através da energia que emana do seu ser como um todo, está ajudando aquela pessoa a se observar e a se tratar. É a hipnose não verbal, É. Sim, sem dúvida. com outras palavras. Na É. formação eu descobri isso. É. Assim, eu nunca vi você fazendo o seu trabalho, né, eu sempre vi os resultados dele, né, mas, dentro da abordagem que você faz, às vezes, luzes, sons, cores, né, você pode trazer o que tem de melhor dessa pessoa, né, e retratar isso, que acho que é o que você está falando, né, Ana. Então, é muito interessante isso, porque você traz a real imagem, né. E aí eu já coloco um ganchinho, uma perguntinha aí nesse meio, né. Tem pessoas, eu diria que hoje, boa parte das pessoas, ao ver a sua imagem real se assustam. Assusta, E você chora. já teve casos desses? Esse eu acho que é um gancho legal. Já. Inclusive, um dos meus últimos posts foi de uma mulher que eu me encantei por ela. Eu vi stories dela, assim, muito engraçada. E foi um dia que eu estava chorando, estava passando uns apuros aí da vida, nem tudo é flores. E eu vi, acompanhei ali os stories dela. Quando eu me conectei, eu respondi e falei, cara, eu convidei ela para fazer um ensaio fotográfico. E, assim, ela nunca tinha feito nada parecido, uma mulher maravilhosa, super simples. Ela falou: "É sério?" Eu falei: "Sério". E aí ela foi. Quando nós fizemos as fotos, que eu mostrei o primeiro clique na câmera pra ela: "Não faz eu chorar, Brenda". Aí eu falei: "Essa daqui é você". Aí ela começou a chorar. E ela chorava, assim, que ela não conseguia. Ela: "Ai, minha maquiagem". Eu falei: "Relaxa, maquiagem a gente sinta quem é você". E ela estava passando por um problema de relacionamento, final de relacionamento, ela falou no final ela falou: "Eu nunca mais vou deixar ninguém passar por cima de mim, porque agora eu me vejo". Então, assim, é sobre isso o meu trabalho. Todo o resto é consequência, mas esse reencontro
de você olhar e falar: "Cara, eu tenho muito mais valor do que eu imaginava". Porque nós somos seres humanos, nós somos visuais. Então quando você se enxerga numa imagem que você fala: "Caraca, isso daqui sou eu", te dá aquele gás, muda teu comportamento, né. E essa questão que vocês falaram, sim, eu tenho uma playlist do estúdio específica que eu montei música por música, pensando na vibração, do que isso iria estimular a pessoa. Eu tenho o Drink Diva, que é um drink autoral, é uma espécie de Uau. gin tônica, que tem a opção com álcool, sem álcool, zero açúcar. Tenho também essa questão de fazer, por exemplo, para as mulheres, cabelo e maquiagem lá no estúdio. Tem a curadoria com os looks, eu auxilio com os looks que fazem sentido para você, mas que fazem sentido porque a gente quer comunicar. E, assim, é o auxílio o tempo todo. Todo mundo que participa da minha equipe, que já passaram algumas pessoas entre Tocantins, São Paulo, Alphaville, é um fator que é inegociável. A pessoa precisa ter esse acolhimento nela, porque é isso, a gente acaba crescendo, né, e sentindo muito essa falta de acolhimento. Não porque às vezes nossos pais não ofereceram, mas porque a gente não compreendeu, né, começa ali já. Então, quando você tá num lugar que você se sente acolhido, aí é onde que começa toda essa questão da entrega, porque aqui eu posso ser eu, tô me sentindo bem, tô me sentindo confortável, segura. Então, é onde que começa toda a magia. Interessante. Conta pra nós um caso bem difícil que foi pra você tirar foto. Bem difícil. Você começou a tirar fotos e a pessoa extremamente tímida, talvez, ou foi bem complexo tirar a foto dessa pessoa? E como que você se saiu nisso tudo? Se eu te falar que, assim, a pessoa tímida dela não se entregar, eu não tenho lembrança de alguém, mas teve um caso que ele ficou muito marcado, eu acho que eu vou morrer falando desse caso, porque que aconteceu? Eu ainda morava no Tocantins. E aí era um sábado e eu tinha um ensaio marcado com uma gestante. E aí ela mandou várias mensagens meio que tentando sair e tal. Eu falei: "Não", porque eu já tinha essa noção de autossabotagem. Muita gente cria um monte de autossabotagem pra não ir para o ensaio fotográfico. E aí eu falei: "Não, vamos e tal". E aí eu sei que ela chegou, mas ela chegou com aquela cara assim de socorro. E aí eu comecei a conversar, eu vi que tinha algo errado, comecei a conversar com ela enquanto a gente ia fazendo cabelo e maquiagem, e aí ela falou: "Brenda, o pai da neném, falou que não queria", eu chamei ele pra sair ontem à noite, porque a gente poderia sair e depois, a gente dormia junto e poderia vir pra cá, eles namoravam. E ele disse que não queria sair, ele queria ficar em casa dormindo. E aí eu fiquei um pouco chateada, mas tá tudo bem. E depois de um tempo, uma amiga minha me manda uma foto dele na balada, abraçada com outra mulher. E o combinado era que eles fizessem um ensaio juntos, né. Ela falou: "Eu tentei realmente sair fora, mas você me estimulou ali e eu decidi vir e ele vai vir também". E ela estava com a cara inchada de chorar. Tipo assim, gestante a gente já tem uma tendência a ficar, né, o rostinho mais e ela estava com o rosto inchado de tanto chorar. Eu falei: "Cara, como que eu vou equilibrar a energia dessa mulher aqui agora?". Porque a mulher grávida, tudo é muito, muito Intenso, né? intenso. E tu passar por uma situação dessa, de traição, e ter que olhar pra cara do cara, e fazer foto abraçado, segurando na tua barriga, eu falei: "Meu Deus, se eu conseguir superar isso aqui, eu vou falar, eu sou uma fotógrafa muito boa". E enquanto a gente fazia o cabelo, ela chorava, desabafando e desabando, e eu falando: "Cara, como que eu vou resolver isso aqui? Não sei". Mas aí a gente conversando, e aí eu comecei essa questão do acolhimento, e fui conversando com ela, sabe, a gente se abraçou e tudo mais, eu sei que a gente acabou fazendo as fotos, ela foi entrando ali no universo, porque é o universo Diva Boss, não é à toa, então ela foi entrando no universo ali, e ela foi se soltando, e aí eu vi, assim, ela, sabe, ela estava assim, tensa, e ela foi, sabe, soltando, respirando, e aí quando ele chegou eu falei: "Eita, agora o negócio", mas assim, aconteceu tranquilo, fizemos as fotos, e ela falou: "Depois eu posso te ligar?" Eu falei: "Claro, com certeza". Ela foi embora com ele, depois ela mandou um textão pra mim, ela falou: "Brenda, obrigada por não deixar eu desistir, porque aquela conversa, você não tem noção do quanto isso me tocou, do quanto isso me ajudou. Eu terminei com ele, eu tô super bem, de alguma forma, não sei o que que você fez, mas de alguma forma eu tô me sentindo em paz, porque quando a gente é mãe de primeira viagem, a gente fica com aquela coisa de eu preciso ter a minha família, eu, minha filha e o pai dela, preciso segurar isso por tudo. E eu, de fato, engravidei na adolescência, namorava com o pai da minha filha, mas a gente não casou. Então, assim,
Quando acontece isso, eu falo: "Cara, eu sei que é desafiador, não vai realizar aquele sonho que a gente tem, né, de ter a família, tudo bonitinho, tradicional, mas não é o fim do mundo". Às vezes isso é o que vai te ajudar a ser uma mulher muito mais forte, uma mãe muito mais forte, teu filho ter uma vida muito melhor do que um casal ali, o pai e a mãe que briga todo dia. Então pensa não só em você, mas também no bebê. Porque aí vem a questão, o bebê que nasce numa família cheia de briga, aí já vai instalando um monte de crença, né. Então eu sei que esse pra mim foi o desafio que eu falo assim: "Caraca, eu amo essa situação, essa história, assim, foi uma superação". Legal, muito bacana, né. E é interessante, ouvir o relato de alguém que trabalha com fotografia diante de situações delicadas e passando por isso de uma forma tão maestrosa, de certa forma. Parabéns, é muito bom. Obrigada. Eh, eu queria fazer uma pergunta relacionada à cor. Eu sei que existem terapias, né, de cromoterapia Uhum. que fazem o uso de cor muito. E de certa forma a roupa que a gente veste, perdão, diz muito respeito a um pouco disso. Como é que você trabalha? Como que você associa essa questão das cores no seu trabalho como um todo? Então, considerando que o meu público maior me busca pela questão do posicionamento profissional, eu sempre trabalho, eu sempre indico usar cores mais neutras, por essa questão do profissional, né, de dar uma maior abertura para depois criar arte, se quiser mudar a comunicação, o neutro ele sempre vai dar certo, né. E também porque o neutro acaba deixando mais espaço para a atenção ser da pessoa e não da roupa. Uma coisa que eu sempre bato na tecla é: vamos evitar um pouquinho estampas, porque se tu tá com uma estampa, ela vai chegar primeiro. Então acaba que você fica mais em segundo plano. E a minha ideia é mostrar a pessoa, o ser mesmo, sabe. Uhum. Então, geralmente a gente usa muito branco, preto, nude, caramelo, azul marinho, cores que são mais fáceis olhando para esse lado profissional. E as estampas eu sou um pouquinho, tipo: "Não vamos usar a estampa que eu quero que você se enxergue". Eu até tenho um dizer que eu falo: "Toda mulher merece se ver com uma camisa branca". O estúdio tem uma camisa branca, é igual essa daqui, GGGGG masculina, que é pra dar certo pra todo mundo. E aí tem um momento que eu falo: "Vamos tirar foto só com a camisa branca?". Porque assim, internamente toda mulher adora se enxergar sensual, só que o sensual ele não precisa ser vulgar. Então muita gente fala: "Ah, eu não quero foto sensual", porque já imagina aquela foto vulgar. Eu também não gosto de vulgar, eu acho vulgar brega, na verdade. Então, é só a pessoa com a camisa branca. Então, assim, ela se vê em essência mesmo, não tem pra onde correr. Então essa questão das cores eu uso muito na até mesmo na luz. Eu gosto de usar uma luz mais quente, porque é uma luz que traz mais requinte, ao mesmo tempo mais aconchego, eh, e acaba que o dourado, querendo ou não, faz parte da minha comunicação, que aí já também tem uma intencionalidade por trás, porque a gente trabalha com essência, sim, mas a essência com intenção. Boa, interessante. Não, e interessante que você falou da cor dourado, ele trabalha muito essa região, né, que é a região que você quer realmente trazer, né, Exato. e revelar. Eh, mas no dia a dia, assim, do seu trabalho, eu acho que você já contou, mas eu sempre pergunto, né, sempre tem um caso que a gente fala assim: "Puta, esse foi o caso que me trouxe para onde eu estou hoje", né. E normalmente é um caso que traz uma emoção pessoal ou uma realização pessoal. Seria esse mesmo caso que você contou agora ou tem algum que você, assim, putz, eh, te trouxe um envolvimento muito grande? Tem um que, assim, nem falo a questão de impactante como aquele, mas foi impactante pra minha percepção. Que é recente inclusive, tá, foi depois que eu já cheguei aqui em São Paulo. Eu tenho uma cliente que ela é terapeuta espiritual. E aí ela falou: "Brenda, vi seu trabalho, achei bem legal, quero fazer as fotos". E aí quando nós fizemos as fotos dela, foi pra publicar o livro dela. E quando eu fiz, que eu mostrei pra ela, ela ficou assim: "Ah". Aí eu: "Meu Deus, será que ela gostou? O que aconteceu aqui?". Ela: "Você retratou minha alma". Aí eu: Cara, se uma pessoa que trabalha com alma, uma terapeuta espiritual que faz regressão de alma todo santo dia me falou isso,
É porque eu retratei a alma dela mesmo. E eu estava numa fase onde eu estava olhando muito, a gente até estava falando da questão do ego, né, mas, considerando o ego que todo mundo acredita, né, que é aquele vilão, eu estava muito olhando pra isso. Não é a minha praia, não é ficar defendendo o ego, deixar aquela coisa egóica de eu sou, né, eu preciso mostrar para as pessoas. Mas eu estava entrando nessa linha. E me perdendo do meu propósito, que era a questão de alma. Quando ela me falou isso, me deu um falei: "Caraca, realmente, esse é o diferencial do meu trabalho". Porque eu coloco a pessoa num estado energético que ela consegue deixar essa alma dela aflorar, e aí a partir disso, ela consegue se sentir confortável. Então, quando ela falou: "Você retratou a minha alma", e aí outras pessoas na mesma semana, eu acredito muito nos sinais do universo, que o nosso eu superior conversa com a gente dessa forma, outras pessoas falaram isso também, eu falei: "Cara, é isso". E aí ela falou: "Pode mudar sua bio no Instagram, tu não é fotógrafa, tu é retratista de almas". E aí eu comecei a colocar isso e todo mundo trazia também pra mim, eu falei: "Cara, é isso". Então assim, foi uma viradinha de chave ali pra mim, que não é uma fotografia comum. Quem quer uma fotografia comum ou quer mostrar que é isso ou aquilo, não é comigo. Eu tenho uma lista enorme de fotógrafos incríveis que eu indico, pode ir lá, porque comigo é quem quer realmente trabalhar a verdade. Ah, eu vou Show. fazer uma brincadeira. Bora. Hã. Não vou deixar ela tirar foto minha. Vai aparecer o É, Cif. Eu ia falar, falei assim, boa, tô até com medo de tirar foto com Demônio, ela. demônio não aparece tão fácil assim, foto. Vamos tirar a prova, vamos tirar a prova. Brenda, a gente tem um momento aqui no nosso podcast que a gente pergunta para o nosso convidado se ele não teria, de repente, algum livro ou uma música ou algo que para essa pessoa muda a vida dela, para compartilhar esse livro, para compartilhar essa música com o pessoal que está assistindo a gente. Então eu gostaria de perguntar para ti, existe algum livro que você gostaria de dizer para as pessoas ganharem conhecimento através desse livro, ou alguma música que para você represente isso de certa forma? Posso falar os 2? A música e o Claro, os livro? 2, Claro. os 3, fique à vontade. Quanto mais, melhor. Então, pra mim, Mais Esperto que o Diabo foi uma virada de chave, porque primeiro que eu via o nome e eu falava: "Ai gente", que eu era aquela pessoa, assim, que eu não sou eu não tenho uma religião, eu acredito no criador como um todo, né, e todas as religiões têm algo bom pra nos oferecer. Mas ao mesmo tempo eu falava: "Ai, mas eu não vou ler esse negócio de diabo. Vou atrair uma energia ruim pra mim, não quero não". Não, mas é brincadeira, calma. E aí, então assim, eu lembro que eu nem li o livro, na verdade, eu estava editando foto, e eu não consigo fazer só uma coisa, tipo, editar foto pra mim era muito eu coloquei um audiobook. E aquilo conversou, assim, comigo de uma forma de: "Oi, você é um fantoche ambulante, quando você for um fantoche ambulante, tua vida vai ser isso daí". E aí eu: "Caraca, realmente". Então, assim, me deu um despertar muito forte. A partir dali, eu comecei a fazer movimentos totalmente diferentes. Então me deu essa consciência de que: "Oi, você tem uma consciência, você pode pensar por você mesma". Uau, muito bom. E tem uma música que eu amo muito, gente, meu inglês é uma negação, mas é Dog Days Are Over. Dog Days Are Over. É. Fala sobre acabou o tempo ruim, então corra pai, corra mãe, corra os cavalos e tudo. Então assim, a vibe daquela música, geralmente quando eu ouço ela, eu tenho uma sensação de que nova temporada tá começando. Fala que a minha vida ela dava uma série de 15 temporadas tranquilamente. No dia que eu achar um roteirista que quiser ouvir essa história, a gente vai ganhar muito dinheiro junto. Muito bom. Que interessante, que legal. Manda lá. Eu gostaria, de dizer o seguinte, a gente está de certa forma já encaminhando para o final do nosso podcast. É uma pena, eu tenho certeza que se a gente ficar aqui a conversa vai longe. Eu gostaria de pedir para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente que, por favor, nos siga, certo? Como sempre. Adiciona a gente aí no nosso canal, na sua playlist, curte, dê o like. A nossa querida Brenda também, curte, dê o like. Já tô lá. E eu queria, com muito carinho, dizer de que finalmente a gente tem a data da nossa imersão. Opa! Depois uma longa conversa E vamos ter uma fotógrafa de alma
na imersão. Exato. Opa! Eu tenho medo disso. Não se esqueça de que se tirar foto minha pode aparecer o que não deve. Vamos lidar com as sombras. O problema é quando a sombra é muito maior do que a luz. Tô Tudo tem brincando. seus dois lados. Eu não paro, né? É A gente brincadeira. equaliza isso. Então o pessoal vai começar a ficar com medo, cara. Não, não. Eu sou calmo. Bom, dia 1º de agosto. É um domingo. Será a Show nossa de bola. imersão. Não sei, dia 1 ou 2. Acho que vai ser logo na sequência. Seria a última semana de julho. Vai ter o primeiro final de semana que engata. No domingo vai ser a nossa imersão. Primeiro domingo de agosto. Primeiro domingo de agosto. Pronto. Exato. Mais fácil. Eu acho que é dia 1 ou 2. Eu sei que é no começo. Dia 1 ou 2. Então, a partir de agora, a data está firmada. A gente já tem tudo preparado. Eu gostaria de convidar vocês a adentrarem ao nosso grupo. Tem aí no QR Code o WhatsApp, ao qual a gente criou um grupo justamente para isso. Vamos ter gente tirando foto no evento, com certeza, vai ser fantástico. Todos os dados, sem exceção da Brenda, você lendo o QR Code, você vai acessar ela. Tem um episódio dela onde você tem acesso a todos os links da Brenda. Eu queria agradecer você que tem diariamente visto a gente, curtido e participado aqui de certa forma desse nosso podcast. Deixa seu comentário se você está gostando, se você gostaria de repente ver algum tipo de conteúdo ou convidar alguém. Nós estamos aqui abertos para isso. Leandro, suas considerações? Não, só agradecer a Brenda, mais uma vez, pelo trabalho incrível e fantástico, né? Que eu vi alguns dos seus trabalhos no seu Insta, tá maravilhoso. Relembrar o pessoal para clicar no canal, se inscrever, e que as informações nossas estão aqui abaixo. E lembrar também do brinde do Vini, né? Boa! Né? Que ele deu um bônus aí, é só clicar no canal, se inscrever e tá aqui dentro. Valeu. Brenda, deixa as suas considerações. Posso deixar um brinde também? Claro! Opa! Beleza, olha só, ganhamos viu, glória. Gosta sim. Então vamos deixar aqui, da mesma forma que ele, primeira pessoa que entrar em contato, eu vou oferecer 50% off em qualquer uma das minhas entregas, seja em mentoria, individual, grupo ou fotografia. 50% pela casa. Uau, show de bola. Uau. E tem que estar inscrito. Tem que estar inscrito e seguir a gente. Show, muito obrigado. Gente, obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.